Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também do canal no YouTube Meire na Web. Uma boa noite para todos vocês que estão chegando aqui nessa quinta-feira à noite. E eu estou aqui para dar início à minha segunda live da semana. Ontem nós fizemos uma live sobre turismo e hoje nós vamos fazer com o tema educação. É um tema bastante interessante, muito atual e que eu trago hoje uma profissional muito dedicada que vai bater aqui um papo com a gente, vai falar sobre transtornos e dificuldades na aprendizagem. Nós sabemos que a educação é um dos pontos fundamentais na vida das pessoas, porque desde criança a gente começa a participar da escola, começa a aprender na escola, e é um trabalho muito contínuo e um trabalho assim muito importante na vida progressiva das pessoas. Então, hoje nós vamos ter essa oportunidade de conversar sobre educação, falar sobre esse tema, abordar algumas questões que eu considero assim muito importantes, e a minha convidada vai estar aqui daqui a pouco para conversar comigo, responder algumas perguntas que eu preparei especialmente para a gente conversar na noite de hoje. E desde já eu agradeço a todos vocês que estão entrando aqui no Meire na Web para participar junto comigo e da minha convidada da live de hoje à noite. Avisando sempre para vocês que a live ela fica gravada, mas que o objetivo depois é enviar a live lá para o meu canal no YouTube com toda a edição, com todas as informações. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o meu canal no YouTube Meire na Web, vão lá, vejam as muitas lives que eu já preparei com vários temas, não só turismo, educação, mas tem moda, maquiagem, empreendedorismo, saúde, tem muita coisa bacana. Então vão lá, sigam o canal, podem se inscrever no canal e se tiverem alguma pergunta ou alguma sugestão, podem enviar para mim ou aqui pelo Instagram ou lá mesmo no meu canal no YouTube. Então, boa noite para todos vocês que estão entrando aqui nessa quinta-feira à noite, 7h30 da noite, aqui na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e a minha convidada está no Brasil e lá 8h30 da noite. Então, sejam todos assim muito bem-vindos, e se alguém quiser interagir durante a live, colocar alguma pergunta, fazer alguma sugestão, eu fico aqui fazendo a mediação entre a minha convidada e vocês. Então, fiquem todos muito à vontade. O psicopedagogo trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Pode atuar em escolas clínicas e instituições, possuindo um material de trabalho bastante vasto. É um trabalho de escuta, é um trabalho de observação e cuidado com o outro, que proporciona aprendizagem para ambas as partes envolvidas. Então é um tema assim, muito interessante, muito atual e que vale a pena a gente conversar com o psicopedagogo e aí tirar todas as nossas dúvidas com relação a transtornos ou dificuldades de aprendizagem e até conhecer mais, através dessa live de hoje à noite, o trabalho intensivo e profissional do psicopedagogo. Então, nesse momento, enquanto eu vou fazer já a chamada para convidar a Hilda Valéria, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, para vir aqui bater esse papo comigo. Vocês aproveitem aí, repassem a live e avisem aos amigos que nós estamos aqui ao vivo, eu de Atlanta, a Hilda lá no Brasil, e que a gente vai conversar sobre educação. Então vamos lá, Hilda, eu já vou te convidar, tá, para você entrar aqui e a gente iniciar a nossa live. Bom, já vou enviar o convite para ela. Pessoal, boa noite, tá? Obrigada a cada um de vocês que estão entrando aqui comigo. Boa Oi, tudo noite, bem, tudo Hilda? bem? Tudo bom? Você tá aí no Brasil, É você tá em Nordeste do Sergipe, não Brasil. é? Certo. Sergipe. E como é que tá o tempo aí em Sergipe? Essa época tá Aqui, bacana? Muita aqui chuva ou não? tá chovendo hoje, mas frio não existe. Tá. É. Eu conheço porque eu A- sou
Eu sou de Fortaleza, né? Eu sou nordestina. Então a gente sabe que o nosso período chamado inverno, né, é aquele período mais intenso de chuvas. E essa época no Brasil, uma parte, né, do Sudeste, do Sul, estão em pleno inverno. E no Nordeste está tá um pouquinho mais quentinho, né? É, Então deve estar um digamos, tempo digamos maravilhoso, que né, sim. para Pelo dia faz mais visitar. calor, mas agora com a chuva à noite dá uma esfriadinha. Não frio, não é? Muito bom. É isso que eu gosto. Essa É, esfriada do final de tarde, assim, aquele isso. calor que vai indo embora e vai chegando à noite. Hilda, super obrigada por você ter aberto a sua agenda, tá? Para vir aqui conversar comigo. A gente vai conversar sobre educação, sobre aprendizagem. Sim. É um tema muito interessante. Eu te agradeço, tá? Você ter aberto aí o seu tempo para vir aqui conversar comigo e a gente passar informação para as pessoas, informar melhor, né, qual que é o papel do psicopedagogo, onde que a gente pode, através do trabalho, né, profissional do psicopedagogo, como que a gente pode ajudar nossas crianças, como que a gente pode influenciar positivamente, né, essa aprendizagem. Porque hoje em dia a educação está muito, vamos dizer assim, está muito variada, né? Hoje, na minha época, não era tão assim. Agora, descobriram um monte de coisas, um monte de assuntos que chegam, que batem na frente da escola, que chegam na família, e às vezes os pais ficam Sim. muito confusos com relação a isso, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou conversar sobre transtornos ou dificuldades da aprendizagem. Primeiro, eu gostaria de te pedir, assim, para você falar um pouquinho, né, da tua função, né, de psicopedagoga numa instituição, assim, para você iniciar. E aí a gente vai entrando aqui no bate-papo, Então, tá? Meire, Fica à boa noite, vontade. pessoal. Eu costumo dizer, o Boa psicopedagogo, noite, ele é querida. psicopedagogo em qualquer lugar, tá? Ele é psicopedagogo na clínica, ele é psicopedagogo na instituição, ele vai ser sempre psicopedagogo. E as atuações são um pouco diferentes, porque na instituição a gente tem um olhar para um todo, né? Para um coletivo, certo? A gente individualiza, Certo. né? Quando a gente percebe que há algumas dificuldades, né? Em determinadas crianças, a gente individualiza o olhar, mas a princípio a gente tem um olhar do todo, né? E Uhum. no consultório, Entendi. não. No consultório é de um para um, né? Eu e o único paciente que está ali para ser atendido. Então, Certo. no consultório, a gente tem a oportunidade, né, de avaliar aquela criança, né? A gente tem um tempo para avaliar aquela criança. E, além desse tempo, a gente consegue, depois da avaliação, quando os pais aceitam, fazer a intervenção, né? Que são as medidas, né, para Certo. viabilizar as possibilidades de melhoria na vida daquela criança, ou adolescente, ou idoso. Então, Tá, porque não, não é o só criança, né? Você meu também trabalha com público, adulto, meu certo? público hoje Entendi. é criança, mas o psicopedagogo em si, ele pode sim trabalhar com demais faixas etárias, como adultos e idosos, certo? Certo, E o meu foco principal, certo. Meire, dentro da psicopedagogia, é a alfabetização, tá? Nossa, então você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque é justamente o meu trabalho na sala de aula. Então, eu vivo isso constantemente todos os dias. Então, eu Eu vou costumo aprender muito hoje aqui com você, tá? Porque é uma parte da aprendizagem é a que é o base. início, né? Assim, é o primeiro núcleo, né? E é muito sério. Assim, a gente sabe que existem outras dificuldades na fase adulta, na fase adolescência, né? Quando passa para aquelas séries com mais estudo e tal. Mas o início é justamente isso aí. Então, vamos lá. É o teu, vamos dizer assim, o teu foco inicial de trabalho com essa faixa de Isso. alfabetização, E as assim, eu primeiras sempre costumo séries. deixar claro Certo, que assim, a gente trabalha com todos os transtornos que vier, tá? Eu não escolho o transtorno que eu vou trabalhar. certo. O que a gente faz é se especializar, né? Às vezes você se especializa mais em um,
que em outro. Mas isso não quer dizer que você só vai trabalhar com determinado transtorno, né? A não ser que a pessoa realmente tenha se especializado e não queira dar atendimento a outros transtornos, só unicamente a um. No meu caso, hoje, eu ainda abraço Certo. qualquer transtorno que vier. O meu foco central é a alfabetização, a aprendizagem, devolver à criança o Certo. prazer, né, de aprender, ou quando não devolver, levar ela ao caminho do aprender, né? Uhum, Ensino a criança a aprender, que é importante. uhum. O estímulo, né? Dá o estímulo da aprendizagem. Quando você fala em alfabetização, as suas crianças têm mais ou menos que faixa Então, etária de a alfabetização? Para a partir gente dos esclarecer um pouquinho. 3 anos, as mães já procuram psicopedagogo, tá? Mas essas crianças, Tá. elas ainda estão em uma fase de princípio, né? Elas estão De iniciando a vida iniciação, escolar. entendi. Então, o que a gente, na verdade, é Uhum. dar estímulos cognitivos para essa criança que é principiante da vida escolar, né? Às vezes até nem está na vida escolar, mas os pais já percebem Uhum. dificuldades, porque dificuldade na aprendizagem, Miri, não é só quem está na escola. Às vezes a sua prática do dia a dia leva você Isso é um assunto muito importante. Eu tenho aqui uma pergunta específica para e esse às vezes as tópico que pessoas eu acho que é acham que a importante, dificuldade né? de aprendizagem só se acha dentro da escola. E a criança não esteja Uhum. dentro da escola ainda, você já consegue perceber se ela tem dificuldades na aprendizagem, porque aprender engloba um universo, né? Aprender não se Maravilha, trata é só isso de letras e mesmo. números e códigos. Aprender é vida, né? Então, quando você tem dificuldade de assimilar qualquer tipo de informação, você tem uma dificuldade de aprendizagem. Aham. Você sabe que uma coisa, ô Hilda, que eu uso muito assim para dialogar com os pais e conversar, às vezes as minhas primeiras conversas com eles, eu sempre falo assim, você tem que observar melhor o seu filho. Às vezes você para e observa, porque eu Sim. observo meus alunos na sala de aula. Observo o comportamento, como que ele se relaciona com outros. Às vezes você não precisa nem falar, né? Mas às vezes assim, aí eu falo para os pais, assim, eu não sou psicopedagoga, né? Eu sou pedagoga. Então eu digo assim, olha, observa teu filho, assim, observa quando Sim. tiver com um brinquedo, quando estiver participando de alguma atividade dentro de casa, começa a observar, começa a fazer a leitura dessa criança, né, antes de achar que. Porque eu recebo muito isso, assim, o pai já chega e diz assim, olha, eu não sei realmente o que fazer. E joga pra gente, né? Assim, joga lá na escola e a gente tem que abraçar a causa. Boa noite, tá? Para quem está chegando agora. A gente tem que abraçar a causa de todas as formas. Eu achei interessante quando você falou que você começa a fazer as sessões, né, assim, observando, até você conseguir chegar no diagnóstico, ou até mesmo você conseguir chegar a descobrir qual que é, né? É, Porque cada um é na verdade, diferente. Miri, Então, desculpe, não desculpa. existe uma regra para o atendimento psicopedagógico, né? Tá, Cada um vai ter a sua entendi. maneira de iniciar, né? Assim, no meu consultório, eu inicio, né, com a avaliação, né? Primeiro eu inicio com a anamnese com os pais, os responsáveis daquela criança, né? A gente precisa entender, né, por Tá. que os pais chegaram até ali, né? O que é que eles trazem queixa, Uhum. qual a demanda que eles trazem para mim, para que eu possa, então, fazer uma anamnese também com a criança, né? E a avaliação, que vai durar cerca de umas 6 semanas, ou vai depender. Tem um tempo, né? Você não descobre Pais, assim às rapidamente. Você vezes, vai. chegam angustiados porque querem apenas um relatório. Às vezes a escola sinalizou e diz assim, vê com algum profissional relatório para a gente Uhum. fazer algum trabalho diferenciado na escola. E aí eu sempre deixo claro, eu não faço, né? Eu só faço um relatório mediante a avaliação. Porque uma criança precisa ser avaliada. A gente não tem como olhar, né, e dizer,
ah, eu acho que é isso. A gente não trabalha com achismo, né? A gente tem que trabalhar É, com não, a, a gente não. E é está muito trabalhando sério também, né? Assim, com algo que é uma vida, né? E que a gente está se referindo à intelectualidade daquela criança, ao desenvolvimento daquela criança. E eu não posso simplesmente dizer, acho que tem isso e vá lá, leve o relatório. Não. A gente precisa avaliar. Né? E aí os pais precisam ter paciência e serem parceiros nesse momento e entender que isso é é um muito processo, né? importante. E aí, depois desse processo da É. avaliação, a gente entra na intervenção, né? Porque aí a gente já passou pela avaliação, já diagnosticou, né? Já percebeu quais são as dificuldades ou transtornos e o que levado aquela criança Uhum. a tais dificuldades. Então, a gente vai criar um plano agora de ação para fazer essa intervenção, né? E aí, a gente trabalha de forma única e individualizada, porque cada ser é único, né? Então, eu faço um voltado Claro. especificamente para determinada criança, e nesse eu me, eu Uhum. me proponho a fazer um planejamento único e exclusivo para aquela criança, né? E às vezes as pessoas não entendem por que que a gente brinca tanto dentro do consultório. Mas Ah, porque aí tem a parte, né? Eu entendo o que você está querendo dizer. Porque aí tem a é, parte lúdica também, né? Que você tem que descobrir esse universo e porque tem, é como eu, daí que você vai catar a porque como informação, eu vamos dizer assim, falei para né? você, a Observando. aprendizagem não se refere só à leitura, escrita, números. Então, até em uma Exatamente. conversa em conjunto, em família, você que é mãe e está atenta, você pode observar se há alguma dificuldade naquela criança. Então, em um jogo que a gente faz no Uhum. consultório, em uma brincadeira, em uma música que se canta, a gente consegue identificar inúmeras dificuldades, né? Ou mesmo perceber se há um transtorno que dificulte a vida daquela criança, né? No processo de aprendizagem. Então, Uhum. as atividades de jogos lúdicos, né? Eu trabalho muito lúdico. E através do lúdico, a gente descobre, É a gente descobre interessante, é bom. coisas, Meire, que, nossa, a gente não imagina, sabe? Um quebra-cabeça não é somente um quebra-cabeça. É. Um joguinho de encaixe não é somente um Uhum. joguinho de encaixe. E eu mesma, eu entro em pânico quando eu vou em alguma instituição e eu vejo professores batendo papo e crianças Ai, me fale, nem me fale sobre isso, porque são coisas que eu entendo a sua dor, porque eu também, assim, eu tenho muitas coisas, assim, como pedagoga, que eu fico, assim, sem entender. Às vezes eu brinco, sabe, Hilda? Eu falo assim, de onde que estão saindo essas pessoas, né? Porque, gente, é um trabalho tão lindo a educação, é um trabalho de tanta dedicação, né? É assim, é tanta coisa que você coloca junto, né? Você coloca toda a sua emoção, todo o seu esforço, todo o seu conhecimento. Então, de repente, como você disse, você chegar numa instituição e ver que tem inúmeras coisas que você pode usar dentro da sala de aula, e às vezes o é, profissional acaba se e desviando eu para outro assunto. Como a assim, gente Meire, está eu falando, tenho propriedade para falar, porque antes de ser psicopedagoga, eu estive por anos na sala de aula. Então, muita propriedade para tá? falar o que eu estou falando, entende? Quando eu falo brincar, existe o Uhum, brincar livre? Existe. Mas brincar existe. intencional é É. um brincar real, né? A intencionalidade Uhum, pedagógica para fazer uma brincadeira com aquela criança, para utilizar um jogo, né? Até uma uhum. pecinha de encaixe tem uma intencionalidade pedagógica incrível, que você vai trabalhar diversas áreas do conhecimento e diversas habilidades daquela criança. Maravilha, Hilda. É exatamente isso. E como a gente está falando um pouco dessas dificuldades, para esclarecer melhor para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, vamos citar uma, duas ou três assim, dificuldades básicas para que as pessoas também possam compreender melhor do que a gente está falando, né?
Então, assim, tem algumas que você pode, assim, descrever, assim, que basicamente que você vê Vamos isso com lá. muita frequência? Primeiramente, como eu sou muito focada na alfabetização e na parte comportamental da criança, eu me Uhum, preocupo muito com a questão do aprender, do reconhecer, né, letras e sons, né? E hoje eu percebo que existe um tá. universo meio que perdido. Alguns ensinam o beabá, né? Outros utilizam um Uhum, método fônico, outros utilizam um método que é inventado, e no meio disso tudo está a criança e sua família. E o que acontece? Eu, uhum. enquanto mãe, preciso primeiramente entender qual a metodologia da escola que eu escolhi para o meu filho. Qual a... Uhum. Que às vezes, muitas vezes, né? Muitas vezes os pais, eu observo muito isso também. Os pais eles não conhecem. Eles acham que aquela escola e aqui, por exemplo, aqui a gente tem, você tem que obedecer à sua área. Você não pode colocar seu filho, eu não posso morar no lugar A Sim, e colocar meu filho para estudar no lugar B. Então, existem inúmeras escolas na sua região, quer dizer, próximas da sua casa, que dá um acesso melhor. E por que não você conhecer o método da escola, né? e Saber, existem reuniões para isso, né? no A ato, escola tem material no para ato da isso, matrícula, mas cabe ao pai e à mãe buscar identificar qual metodologia. Ah, mas eu não entendo disso, eu não trabalho com educação, não importa, mas você precisa não conhecer, porque a partir do importa, momento que você conhece, você pode cobrar, você pode auxiliar, né? Quando eu entendo auxiliar que qual é a importante, metodologia que é trabalhada lá, eu tenho mais facilidade para ensinar o meu filho na hora de fazer a atividade. Entende? Porque, por exemplo, eu estava ouvindo um dia desse, existem pessoas que não conhecem o método fônico, tá? E o método fônico, ele já foi tá? comprovado que é uma metodologia mais clara o possível para se ensinar, né? Antigamente, a gente ensinava, eu Uhum. acho que muita gente vai lembrar disso, mei, milha, galhó, milho, né? Já ouvi tudo isso. Até a gente Aham, ensinava dessa forma. E isso. tudo mudou. Aham, Ah, mas mudou no meu é. tempo, era assim, no seu tempo que já passou. Então a gente foi evoluindo, a educação evoluiu, as metodologias Sim. evoluíram e nós precisamos acompanhar essa evolução. Então eu não vou usar mais MEI, LHO para dizer que é milho, né? Eu preciso utilizar a metodologia que vai ser mais acessível ao aprendizado do meu aluno e da minha criança. Então vamos lá. Eu vou trabalhar primeiro o nome de cada letra, né? Conhece um ser humano, você Tá. precisa saber qual é o nome daquele ser humano. Então vamos lá. Eu conheci aquela letra foi apresentada para mim. Qual o nome da letra? O nome da letra é M. M. E qual o sonzinho dessa letra? E aí vai começar a trabalhar Uhum. para que a criança identifique e associe. Visualizei, percebi e identifiquei. M. M. É o Ótimo. som da vaquinha. Por quê? Porque quando a gente vai falar a letra M, por exemplo, quando eu digo M, né? E junto com o A, eu vou falar o quê? Ma. Então fica mais fácil para a criança aprender. Porque você imagina dizer assim, aqui é E fica até, né, assim, mi. é mais fácil para aprender. Eu acho que fica até divertido, né? Porque a criança ela tem essa coisa da observação gestual, né? Assim, tudo que imita, né? Tudo que você faz. Então fica Uma até das assim divertido, né? Não fica uma coisa tão aquele método, né, que a gente falou do passado, que era decoreba mesmo, que você decorava coisas, era muito mais assim, né, vamos dizer, uma coisa O muito que é mais que, o que chata é para que, você o que é que as aprender, né? pessoas não conseguiram perceber ainda? Hoje, a atualidade traz inúmeros adultos com dislexia, descalculia, né? Por quê? Porque via métodos tradicionais que Uhum. não tinham um formato real, de fácil aprendizado. E aí, o que é que acontecia? Como antigamente, né, trabalhava o me,
I-L-H-O-L-O, aí ele não tinha o conhecimento do nome e do som, né? Era uma mistura. Mistureba. Hoje Tá. a gente ensina para a criança qual o nome da letrinha? M. Qual o sonzinho da letrinha? Aí eu vou trabalhando. Aí a letrinha G, né? Que as pessoas começam. Uhum. A pessoa coloca na cabeça da Legal. criança que a letra é G. Não, G não é letra, pelo amor de Deus. O nome da letra é É. G. G. E aí a gente ensina que faz um biquinho, que faz uma vibração. G. E qual o sonzinho dessa letra? Aí a criança vai perceber que a letra é G, mas que ela tem um som do gole da água. Vamos lá, bota a mãozinha aqui. Por isso, G. Quando você vai engolindo ar, o gole da água. É meio que Isso. engraçado, né? Muita gente não vai. Não, é legal, é assim, é uma didática, como eu falei para você há pouco, é uma didática divertida. E a criança, você vê, se você vai ler um livro, né? Se tem uma figurinha lá do leão ou uma figurinha do elefante, meus alunos, quando eles veem uma figurinha do elefante, eles já fazem o E, som do elefante, antes que eu pergunte. Então, essa observação a criança tem e muito, né? Assim, então na, é bacana na isso, da, verdade, da as forma como você está dificuldades foram colocando. criadas ao longo do tempo. Como a evolução também vem ao longo do tempo. Então a gente precisa acompanhar, a gente precisa ver o que é melhor para acompanhar. As dificuldades ou a evolução? Vamos acompanhar a evolução, gente. Né? Aí eu voltando, a minha primeira turma de alfabetização, a gente seguia a risca, né? Eu não sou tão velha assim, não. Mas a minha primeira turma de alfabetização, que foi um presente na minha vida, ainda era o beabá. E ainda seguia a Tá. risca o livro. Começava com o B, depois com C, depois com D, ia na sequência. Uhum. Na Hoje a sequência, né? gente Na não sequência se prende mais alfabética. a isso. Por quê? Porque a gente também entendeu que a criança aprende primeiro o nome da letra e depois o som, e aí a gente vai trabalhar qual o som mais fácil. Se mais fácil eu perceber que para aquela turminha que está bem, sabe, desenvolvida, o S vai ser mais fácil, a gente vai começar a aprender pelo S. Mas claro que o S está muito distante, então a gente geralmente com o M, Uhum. com o P, porque são letras mais fácil na questão da audição mesmo, para a criança ouvir e diferenciar. Então, Tá. são metodologias utilizadas para facilitar a vida da criança, porque esse é o papel do educador. Esse é o papel do professor, é facilitar a aprendizagem da criança. Nem é dar na mão, Uhum. prontinho, nem dificultar. Para que Uhum. dificultar, né? Então a gente não precisa dificultar, a gente vai facilitar. Então vamos lá, a gente começa com o M. O M é muito fácil de ensinar, o M tem a sonorização é maravilhosa, a criança vai saber que a letrinha não é me, a letrinha não é me, a letrinha é M. E qual o som da letrinha? E se juntar com o A? Ma. Porque imagine, se antigamente a gente falava me com A, Meire, não é má. Me Não é má. nunca vai Amei. ser É má, gente. verdade. Entende? É. Uhum. E assim, por exemplo, quando você fala, por exemplo, essa questão, né, que por exemplo, os pais, às vezes, eles aprenderam de uma forma Isso. e eles não acompanharam essa evolução, né? Assim, eles não acompanharam, então eles ficam sem entender. Porque eu já tive, assim, amigas com filhos na escola que disseram assim, falaram assim para mim, mas Meire, eu não consigo ajudar meu filho na tarefa escolar, porque agora é tudo diferente. Mas tem que ser Não, e diferente ainda mesmo, né, bem amiga? que essa pessoa disse dessa forma. Pior é o que eu escuto. É tipo assim, ah, não, eu não consigo ensinar porque ele está com alguma dificuldade. Às vezes a criança não está com dificuldade. Quem está com dificuldade é o pai, criatura. É a mãe. É O o, pai está com dificuldade pode ser porque também. eles não conhecem a metodologia. Por isso que é importante você matricular o seu filho na escola e procurar saber qual a metodologia que vocês utilizam, né? A gente precisa, E com certeza. principalmente a alfabetização, né? Porque a alfabetização E é outra, aquela base inicial, né? Porque enquanto e está na pré-escola, tudo bem.
Mas, assim, a alfabetização já se sabe que dali vai começar a ler, vai começar a Isso. juntar, né, as palavras e tal. Fora E, que, então, não tem como você fora que dentro colocar seu filho disso no... ainda vem Tá, os transtornos, né? Aí vamos lá, é uma criança que tem isso. um transtorno, tá no processo de alfabetização, tá complicado na escola e em casa, porque na escola a professora tá lá ensinando que é M. Chega em casa, a mãe diz que é me. Olhe, coitado dessa criança. Vê a situação. Então, É às mesmo. vezes, por isso que eu digo que tem que existir uma sensibilidade. Os pais precisam estar atentos a Muito. É. descobrir, conhecer. E mesmo que você tenha, talvez tem pai, tem mãe. Ah, eu tenho vergonha de perguntar na escola. Tudo bem, então Uhum. pesquise na internet. O Google. É que hoje em dia, né, tem Eu tantas sempre formas de você recomendo pesquisar, né? vídeos que trabalham, que ensinam a questão da sonorização das letras, a questão do reconhecer. Criança em determinada faixa etária, por exemplo, até os 3 anos de idade, ela não tem obrigatoriedade de escrever, muito menos de ler. O que a gente espera dessa criança, dentro dessa faixa etária, é o reconhecimento. A criança Certo. visualizar, reconhecer e identificar, ou identificar e reconhecer. Identifiquei ali a letra M, né? Certo. E conheço que ela tem um Uhum. som. Qual o som da letra M? Isso com em determinadas situações. A mesma coisa com a matemática. Então, às vezes, a pessoa dificulta a vida da criança, quer avançar em metodologias que só vai complicar. Por exemplo, eu não posso trabalhar com a minha criança dezenas se eu nem trabalhei os numerais ainda na sequência. Então, É verdade. Você não não. pode ir à frente, né? Você tem que seguir Aí eu onde está a uma diferença entre a sequência. linguagem e a matemática. Na matemática, você vai conseguir, ou na linguagem, você vai conseguir fazer alteração de sequência. Você pode começar com M ou Entendi. Usando o que você A. explicou, né, com relação ao alfabeto. Você não precisa Exatamente. exatamente começar com a letra B, tirando as vogais, somente as consoantes, ou você pode começar no meio, né, do alfabeto, lá pela letra L, letra M e tal. Mas com a matemática, Com a isso aí matemática, a gente seria de que tem que seguir a forma, então? risca, porque justamente para não perder a linhagem. Vamos lá. Como é que eu posso trabalhar dezena com meu aluno se eu ainda nem ensinei para ele a contar, a reconhecer? Primeiro que matemática, a gente deve trabalhar com concreto. Eu sou muito a favor do concreto. A Eu também matemática a gente precisa concordo. sentir, a gente precisa vivenciar. Aliás, tudo a gente precisa vivenciar, né, Miri? No Brasil existe a BNCC Uhum. e ela nos rege dizendo que a gente precisa vivenciar. A criança, o professor precisa trabalhar vivências, a criança precisa experimentar, porque a partir da experiência, do Entendi. toque, do Isso. sentir, ele vai conseguir desenvolver. Então, se eu quero ensinar o meu aluno a contar, eu preciso dar a ele o concreto, tá? Então, eu mostro a ele o que é um. E aí ele vai identificar que ali só tem um. Ah, dois, vamos lá, juntou dois, com o outro formei quanto? Dois, dois. Então, a gente vai trabalhando de forma. É A gente está excelente. na Uhum. escola para mostrar à criança que aquilo que ele está aprendendo tem um significado. Hoje, coisa que eu Uhum. aprendi na minha época não faz muito sentido, sabe? Muita coisa, para mim, não faz. Na minha área, não faz. Mas eu não digo que não importa. Importa. Porque talvez em determinado momento eu possa utilizar, sabe? Então, assim, Claro. tudo é válido. Tudo que traz conhecimento, Uhum. né, e aprendizado é válido. Mas a gente precisa nortear esse caminho de forma facilitadora e não de forma a dificultar a vida da criança. Perfeito. Eu entendi muito bem. E com relação, por exemplo, você falou, a gente fez aí os dois parâmetros, né?
da alfabetização, no caso da leitura, né, aprender os sons E e tal, e a matemática, né? E de que forma, assim, você percebe, por exemplo, a dificuldade? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Por exemplo, eu tenho percebido que eu tenho uma criança na minha sala que tem da problema de articulação, né? Isso. E aí, por exemplo, assim, quando você começa a alfabetizar, ou quando você começa a trabalhar com os alunos, você vai conseguindo perceber, assim, através dessa didática, né, das letras, dos sons, e dos números, né, da acentuação da numeração, você consegue perceber, assim, pela resposta do aluno, já mostrando essas dificuldades, assim, com outros fatores com relação a fala, com relação a não compreender exatamente. Dá para perceber inclusive, isso? inclusive eu tive a oportunidade, eu sempre digo que tudo na nossa vida é uma oportunidade. Oportunidade de vivenciar Uhum. com uma criança que ela tinha apraxia da fala, né? E a apraxia da fala, principalmente no processo de alfabetização, é muito doloroso, sabe? Doloroso em que sentido? A apraxia, o cérebro ele não consegue dar ordem, ela fala, mas ela não consegue articular de forma entendível, né? O cérebro consegue enviar a informação Tá. Consegue perceber, recebe a mensagem, mas exatamente. não consegue Então ela expressar, é é isso? como se fosse uma Pela fala. dificuldade para falar. E para ela, para a criança, ela está falando normal e você que não está entendendo. Então aí começa uma situação de ter muita paciência, sabe? Primeiro reconhecer que aquilo pode ser Uhum. realmente uma dificuldade, pode ser realmente uma apraxia. E no processo de Tá. alfabetização, é super importante a gente estar atento a isso, porque a criança ela vai aprender, mas ela vai ter a dificuldade. Então, percebi, mãezinha, veja, procura uma fono, porque isso compete a um profissional de audiologia. Então, Uhum. essa parte vai ser associada ao meu trabalho de psicopedagoga. Então, a gente, dependendo da Entendi. demanda, dependendo da dificuldade, dependendo do transtorno, a psicopedagoga sozinha não vai fazer nada. Não Ela vai conseguir, tem que ter realmente esse trabalho, né? Inclusive, eu tive semana passada, sabe, Hilda? Eu tive aqui uma live entrevista com uma fonoaudióloga. E ela falou justamente isso, esse trabalho em conjunto que você tem que ter com outros é, profissionais, você ter o a gente resultado esperado, né? Então, assim, se você quer investir no seu filho no sentido de dar melhoras para ele, de aprendizagem, e que essa melhora, depois ela vai ser refletida até na fase adulta, né? Porque, por exemplo, existe muito. Eu vou dar um exemplo muito simples, assim. Eu, quando era criança, eu detestava a aula de matemática. Até hoje eu tenho dificuldades em matemática, assim. Entendeu? Então eu não tenho vergonha de falar, mas eu sei o que que era. Era que o método que eu aprendi na escola, que os meus professores de matemática, primeiro que eles eram aqueles professores muito, vamos dizer saber, assim, é, detentores do saber. isso, eu não queria nem assim falar, porque hoje em dia tudo que Mas você fala vira um problema, mas assim, na minha época usava muito uma palavra chamada carrasco, né? Era aquele professor muito. Então eu já tinha medo, então eu entrava na sala de aula, assim, nos primeiros anos. A aula de matemática, para mim, ela demorava 2 dias, não era só aquele tempo, porque eu queria que acabasse logo. Então, assim, eu entendo assim, aí eu fui descobrindo, né? Eu estou dando aqui um exemplo meu, muito simples, eu sou uma pessoa já adulta, uma mulher madura e tal. Eu fui descobrindo formas de gostar da matemática. Por quê? Porque eu comecei nos meus primeiros anos sendo bloqueio. Todo professor de matemática, para mim, era um bicho, entendeu? Já um professor de português, um professor de ciências, né, que fazia aquelas experiências, era uma aula divertida.
Porque fazia experiência com água, com não sei o quê, e você toca a terra. Então, assim, é aquilo que você falou no início, né? Assim, se você ensina a matemática mostrando ali para a criança a numeração, como é que ele vai calcular, ele vai gostar de estar na sua sala de aula. Agora, sabe, aquele professor assim que já mostra para você que a matemática é o terror. Então, assim, é uma pedagogia que não existe mais, né? Assim, eu espero que não, né? Mas assim, então, quando você trabalha, quando você descobre essas dificuldades, voltando para o seu assunto, quando você descobre essas dificuldades da fala e tal, e você então, já entra em contato com os pais, já encaminha, faz esse encaminhamento para que eles possam tomar, né, assim, o rumo de onde tem que fazer para Então, ajudar, eu para sigo com o estimular a processo criança. de avaliação, né? Porque a gente começa a perceber, Tá. e aí acho que a gente já tem uma sensibilidade, né, Meire? E aí a gente vai percebendo e vai dando continuidade à avaliação. Porque para a gente ter uma certeza, né? E uma coisa que eu até fiz um post ontem ou foi hoje, falava justamente sobre essas questões, dessas descobertas, como você colocou no início da live, que muitas coisas foram Tá. descobertas, né? Que já existiam, mas que assim vieram à tona agora, principalmente depois da pandemia, né? É, vários Nossa, é transtornos, né? mesmo. Veio TEA, que já vinha há muitos anos, e o Sim, TDAH, que veio aí forte, né? Adultos se descobrindo com certo. TDAH, né? Com DI, que é a deficiência intelectual. E aí, eu sempre bato na tecla que as pessoas, principalmente quem trabalha na área de educação, com criança, ou mesmo com adolescente, precisa estar atento. Como você colocou uma coisa assim que eu sempre falo. Quando você está na escola, seja qual for a faixa etária, a, a ideia é que você tenha prazer em estar ali, né? A criança que chega em casa, Uhum. eu era assim, tá? Eu chegava em casa, eu já queria fazer o meu dever. Eu já queria, sabe? Eu já queria fazer minha É bom atividade. isso. Eu já, sabe? Aham. E porque eu tava tudo É. fresquinho, e aí eu sentava, ia fazer aquela coisa, aquela empolgação. E hoje eu ouço muito assim, eu não consigo, ele tem muita dificuldade, não quer fazer na hora, ele não tem paciência para Uhum. resolver as questões, ele fica irritado na hora da atividade. Então, aí não tá, tem alguma coisa aí que não tá certo. Criança que Exatamente. Você tá. perde o Eu prazer, é entendo por isso que o perfeitamente. psicopedagogo, ele é o terapeuta da aprendizagem, né? É ele, é ele quem vai devolver Ótimo. à criança o prazer em aprender, né? É ele quem vai traçar estratégias para facilitar esse aprendizado na vida dessa criança. Eu estou dizendo que a criança vai deixar de ter a Uhum. dificuldade? Não. Mas que essa dificuldade vai ser amenizada. A ideia é essa. Porque se, por Exatamente. exemplo, eu sempre bato na tecla aqui, as pessoas esqueceram que existem outros tipos de demanda. Por exemplo, dislexia, descalculia. Parece que ficou esquecido. Agora que eu estou percebendo mais Uhum. algumas postagens, Agora que hoje em dia, né, que as pessoas estão dislexia, assim né? Mas tem falando gente que mais, ainda né? nem sabe o que é É. descalculia. Tem gente que nem sabe ainda. Então, às vezes, essa coisa de, eu não quero fazer não, eu não gosto, é porque a criança tem uma dificuldade. Porque o que tem, Uhum. aquilo que você tem dificuldade, tira você da sua zona de conforto. Então, Sim. É dolorido, né? Assim, não é uma coisa, prazer, né? Dói, né? Assim, não porque quero fazer eu vou ter que isso, né? pensar. Então, Não quero porque eu vou ter que botar minha é. mente para funcionar. Então eu não quero, entende? Então às vezes a mãe, o pai que está com aquela criança em casa, não tem essa sensibilidade e esse olhar para entender a criança que ali é porque ela realmente tem uma dificuldade. E aí vem a questão da matemática com a descalculia. É porque ela não gosta de matemática. Não gosta por quê? Por que você não gosta? Porque é algo novo na sua Uhum. vida, a matemática, né? É igual, eu É. conversei com uma nutricionista, e aí eu falei assim para ela, mas os bebês, eles não gostam do abacaxi. Ela,
Como não gosta? Por que não gosta? Quando foi que ele conheceu o abacaxi para dizer que não gosta? Eles precisam o quê? Experimentar, vivenciar. Então, uma vez que você vive a Uhum. matemática, experimenta a matemática, você vai descobrir se ali existe uma dificuldade. Então, às vezes você trabalha o Certo. concreto, você mostra a criança e ainda assim, depois ela fica assim, como é mesmo? Eu não entendi. Vamos fazer de novo. Então, quando isso acontecer, é porque existe uma falta de conexão. E aí pode ser uma provável descalculia. A criança pode realmente ter um transtorno voltado à área da matemática, à descalculia. E às vezes as pessoas esquecem dessas coisas simples. É por isso que a gente vê uma grande evasão escolar na faixa etária de adolescência. Por quê? Porque Ah, estou sim, sim. cansado É, já não eu tô me quero mais estressando, eu tô isso, me né? cansando, eu tô cansando minha mente, eu não consigo entender aquilo, eu tô fazendo o que é ali, eu vou abandonar. E aí abandona. Então é um. É, realmente, eu não tem aquela. Não tem um estímulo, né, por parte E, do professor. Não tem um estímulo da e, família de querer ajudar. Porque eu sei, assim, eu entendo todas as dores. Às vezes eu fico pensando, eu entendo. Tem pai que chega para mim e diz assim: ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de ajudar. Então, aí me dá vontade de dizer assim: olha. É o seu filho, é o seu investimento na sua vida, né? E falando de investimento, investimento de emoção mesmo, né? Assim, como que você pode desistir disso, né? Você tem que colocar isso em primeiro eu, lugar. eu, Então, vamos, eu, observar, vamos tentar ajudar. E quando a gente percebe essas coisas, é sempre no início, né? Assim, eu acho que o psicopedagogo, ele percebe muito no começo. Então, tem que pegar essa chance aí de ajudar no começo, depois que já está olha, lá amiga, na frente, já fica mais, resolve. Mas já fica mais difícil, porque aí vem uma cadeia, né, de dificuldades. E uma pergunta que eu queria, que eu deixei mais para frente para a gente fazer, é com relação a, por exemplo, os pais, né? É importante ter essa estimulação muito, pedagógica em muito. casa? E eu vou lhe dizer, às vezes, Tá, Meire, essa estimulação pedagógica pode ser da forma mais simples possível. E aí, assim, olha, eu teve uma época que, na época da pandemia, eu trabalhava em uma instituição e eu dava atendimento a domicílio e eu sempre tá. orientava os pais das crianças que eu acompanhava, que tinham, que estavam em fase de alfabetização, o seguinte, vamos trabalhar o concreto em todas as áreas, tá? Por exemplo, tá na fase do alfabeto? Vamos a letrinha que Uhum. identifica cada móvel da casa, tá? Eu pegava a Ah, letrinha P e colocava na interessante. porta. P. Trabalhava o P. Que letra é essa? O nome dessa letra é P. Qual o som da letrinha P? É o som da pipoquinha estourando. Vamos lá. Então, eu ia trabalhando isso e pedia aos pais para fazerem também. E eles indo de forma gradativa e era muito Aham. gostoso. As crianças amavam. Trabalhava a letra inicial, né? Trabalhava o nome da letra, trabalhava o som que a letra faz, né? E aí fica mais fácil de você desenvolver a alfabetização. Fica mais fácil de eu conseguir escrever uma palavra depois, né? Eu já conheço. Ah, vamos lá. Só a letra Entendi. inicial. E aí depois eu posso trabalhar a letra final. Qual a letra final dessa palavra? Geladeira. Qual a letrinha que eu terminei? Então, assim, isso é um trabalho que qualquer pessoa, mesmo que não seja Às às vezes até naquele momento assim, né, que a mãe está na cozinha assim, fazendo uma o comida, a criança está ali, alimento, né? material Seria do alimento, isso. aí trabalhou a linguagem. A quantidade que eu utilizei de água, a quantidade que eu utilizei de xícaras. Uhum. Isso tanto trabalha as letras, como trabalha números, como trabalha quantidades, como trabalha cores. Eu vou trabalhar qual a cor do arroz? Branco, né? Ah, mas eu quero botar um pouquinho desse coloral. Que Uhum. cor ficou? E aí vai trabalhando. Isso, Aí você vai trabalhando isso mesmo. E as querendo, crianças elas ficam fascinadas com querendo ou não, cores. Eu já Meire, percebi isso é um isso. processo de alfabetização.
Eu sempre gostei de trabalhar com o lúdico e com o concreto. Eu me lembro como hoje foi uma das melhores aulas que eu dei quando eu trabalhei a letra C e aí eu utilizei a cocada. E as crianças ficaram fascinadas. Ah, Fascinadas. legal. Eu tenho também um exemplo assim que eu tive na minha sala. A gente estava tendo, o tema era ciências, né? E aí eu resolvi fazer, junto com as minhas assistentes, eu resolvi aproveitar a hora do lanche e aí a gente organizar sabores, assim, o que que é Maravilha. doce, o que que é salgado. Gente, mas foi uma farra, foi tão divertido, sabe? A gente ria, porque tinha uns que, assim, que provavam, né, um pedaço de fruta que era um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho de azedo, né, vamos dizer. Aí falava assim, aí falava as palavrinhas, né, assim, em inglês, né, sour. Aí o outro dizia sour. Aí a gente ficava, mas foi tão divertido. E aí, assim, foi uma atividade que surgiu assim de repente. Ah, vamos trabalhar isso na hora do lanche. Né? Então, assim, às vezes o professor ele tem que ser muito criativo, né? Ele tem que conhecer bem o seu campo para você trabalhar. Não precisa você estar só ligada naquele papelzinho, ah, eu tenho que cumprir isso aqui. Você pode sair um pouco e a aprendizagem vai ser muito mais interessante. Eu concordo com você, eu acho que o estímulo da aprendizagem ele é muito mais forte do que a gente exigir que eles aprendam, né? Deixa eu ver, acho que tem alguém aqui, acho que é a Rose. Oi, Rose, tudo bom? A Rose está falando aqui, muito importante o tema dessa live para os pais, principalmente. Por isso, tá, Rose, que a gente resolveu hoje vir aqui conversar, falar sobre educação. Eu convidei a psicopedagoga Hilda Valéria para vir aqui conversar com a gente. O papo está bem gostoso. E sobre a leitura, por exemplo, o que é tão fundamental assim para o desenvolvimento cognitivo, emocional das crianças, assim, com a leitura, né? Já saindo um pouco da Na alfabetização. minha Na tua opinião, Mary, a opinião? leitura é fundamental, né? Eu digo sempre que o mais importante é você conseguir decodificar, né? Interpretar, ler e depois você escreve. Vamos se preocupar aqui primeiro em decodificar, né? Porque letra para criança é um código, né? E a gente precisa trabalhar muito bem isso. E aí, a leitura não é só ler, porque ler depois que conseguir aprender, qualquer um vai fazer. Mas a leitura ela tem que ter compreensão, né? Para mim, a leitura ela Uhum. precisa ser significativa. A criança precisa ler e entender o que está lendo. Você imagine ela ler uma questão e ao final da questão ela ter que voltar de novo para o início para ler de novo para entender. E ela termina a segunda leitura e volta de novo. Então, aí você já sabe, tem alguma dificuldade. Tem dificuldade, né? É. Então, essa estimulação, ela seria interessante também, assim, no caso, né, da família, estimular muito, porque hoje em dia, né, assim, as telas estão aí Pai. concorrendo com E os com os pais. livros, né, amiga? Né? E com os pais, né? Então, assim, é cada coisa Eu absurda acho, que eu vejo que eu eu tô acho que a gente assim, tem que sabe? Eu fazer fico. um balanço, né? Quando eu era menor, Tá. sempre diziam assim. Ah, quando eu era menor, não, quando eu era mais nova. Diziam assim: ah, novela não tem nada que preste. Novela não tem nada que preste. Mas você precisa trazer significado para as coisas, né? Nós precisamos ressignificar. Por Uhum. exemplo, a novela pode sim ter uma frase, às vezes, que vai nos dar entendimento de outras coisas, né? A leitura, ela precisa ser compreensiva. A criança, ela precisa entender aquilo que está lendo. Leitura é isso, não é você só ler. Você precisa compreender. Quando Compreender. Não é só, né, eu assim, fazer certeza babá, que e aí, no final, você não tem um quando a contexto, né, criança daquilo que chega você nessa leu, né? fase da leitura, ela precisa primeiro ser estimulada, né? Porque tudo na nossa vida é estímulo. Uhum. Tudo. Você come porque sentiu fome, você toma banho porque sentiu calor.
a precisar, É você sente verdade. que precisa se higienizar. Então, tudo é uma questão de estímulo. E o nosso cérebro, ele precisa ser treinado. Então, a leitura é algo que precisa ser treinado de forma muito natural, sem forçar a barra, sem pressionar a criança. É de maneira lúdica, é passando na rua e dizendo, olha, que letra é aquela ali que começa o nome daquela loja? Olha, e se juntar com aquela de lá, qual o Uhum. som que vai formar? É brincando. E você consegue perceber se o seu filho está atento, se ele consegue perceber que ali são letras, que ali tem uma letra inicial, uma letra final. Brinca com a criança, fala com ela. Me diga qual é a última letra daquela palavra. Ele não sabe ler ainda. Ele está ainda iniciando. Então, me diga só a última letra. E ele vai lhe dizer. E eu Ah, gosto muito disso. entendi. Tá. Uma coisa que também que me preocupa muito dentro do processo de alfabetização e de leitura é como se ensina o alfabeto. Primeiro que alfabeto é necessário. Outro dia, o meu filho mais velho disse, diga aí o alfabeto completo. E ele parou no meio do caminho. Falei, tá vendo? Sabe o que é isso? É treino. É porque acha que não tem importância. Já aprendi, já sei Ah, entendi. sequência. Mas a Uhum. sequência não é importante? Quando você vai numa lista, você não precisa procurar na sequência? Quando é uma lista telefônica, não é na sequência? Uma lista de aprovados não está na sequência? Então, a gente precisa da sequência, né? Nesse Verdade. sentido de reconhecimento. E é tão interessante essas coisas, porque a gente percebe, por exemplo, até na fase adulta, né? Uma pessoa já, né? Assim, uma pessoa já trabalhou, já cumpriu muitas coisas, e às vezes tem essa dificuldade até de, vamos dizer assim, de procurar algo, né? Assim, vou te dar um exemplo bem simples. Assim, você pede alguém para procurar, procura aqui nessa agenda. é, a letra, o nome da pessoa lá, Ela Maria, né? Aí, antes assim, eu já vi, por exemplo, pessoas boas dizer assim para mim: peraí, mas o M ele vem antes do L ou é depois? Ele está no ele final para já não ir sabe. direto lá na página, né? Então, assim, você para e você pensa assim: peraí, mas essa pessoa perdeu a aula do. Né? Assim, a gente brinca com a história e tal, mas são questões, gente, tão simples que a gente só vai perceber isso quando a gente já passou daquela fase, né? Então, assim, vamos ajudar nossas crianças a ter essa sequência para chegarem lá na frente sem esses problemas que, vamos dizer assim, que nós tivemos, né? Como no meu caso, que eu detestava matemática, não gosto até hoje, mas assim, sabe assim, gosto menos do que outras disciplinas por conta dessas dificuldades. Então, quando você fala que o seu filho parou ali no meio, quer dizer, quando você ensina para ele que tem que ter a continuidade, aí ele já, a próxima vez que você perguntar, ele já vai alcançar melhor Eu costumo essa, muito, vamos dizer, eu essa costumo muito sequência. trabalhar no É consultório isso? também, Miri, a questão da memória, né? Memorização, dentro desse universo do reconhecimento, a memorização. Por exemplo, quando a gente está na questão da leitura, que é fundamental para todo mundo, digo assim, você precisa aprender a ler, Uhum. porque você vai pessoas copistas a gente já tem demais. Eu não quero criança copiando, eu quero criança que realmente conheça a letra, identifique o som e consiga formar a palavra e ler e interpretar. Imagine você Uhum. tá lá escrito, não entre, perigo. Aí você não consegue ler, não consegue decifrar aquilo ali e você entra. Então, a leitura é fundamental e a leitura de compreensão, né? Eu preciso entender porque tá escrito ali não entre perigo. Não, é perigoso entrar lá. Algo lá dentro pode me fazer mal. Então a criança tem que ter uma compreensão, né, do que ela está lendo. Não é só ler por ler. Então a gente precisa trabalhar muito isso. É a questão da memorização e eu trabalho muito, por exemplo, a sequência. Eu coloco lá as palavrinhas, né? As fichas de palavra, e eu peço que a criança arrume na ordem alfabética. A criança que tem dificuldade, Meire, ela não consegue fazer, né? Uhum. A criança que tem Entendi. dificuldade, Meire, ela só vai lhe dizer o alfabeto na sequência. Se sair da sequência, ela não lhe diz. Isso também faz Uhum. parte também de metodologias.
Muitas vezes. Porque eu tive uma turma em Tá. especial que essa turma, eles aprenderam o alfabeto de forma cantada. E foi difícil tirar isso mesmo. Uhum. E eu precisava tirar. Porque você não vai viver. De forma cantada, como assim? A pessoa, o professor que Era assim, trabalhou fez o seu próprio a método? musiquinha da galinha pintadinha. A, B, C, D, E, Ah, F, G, tá, entendi. H, I, J. Se não cantasse, a criança não sabia me dizer a letra. Que dificuldade. Nossa, Gente, e entendi. outra coisa que eu abomino. B de banana. B de bola. Não, o B não é da banana. O B não é de bola. O B é de um universo de palavras. Eu não Não é posso só para você não limitar só ficar naquelas só duas associando palavras, né? B de banana, B de bola, porque senão, mas eu preciso ensinar palavras que ele não conhece, né? Eu O trabalhei em som, um tá. projeto, Meire, chamado Pra Ler. E esse projeto era direcionado a crianças do ensino fundamental menor, da primeira série inicial, né? Que é, no caso, o segundo ano. E a gente tinha um trabalho que era assim, por exemplo, você fazia um cartaz, e nesse cartaz você colocava uma música infantil para trabalhar com eles. Eu fazia no maior prazer, mas eu tinha colegas que me diziam assim, mulher, você é louca? Eles não sabem ler, para que você está perdendo tempo com isso? Eu falei, justamente. Eles não sabem. Eu tenho que ensinar o que eles não Uhum. sabem, não é o que eles sabem. Ah, mas eles não conseguem nem identificar essas palavras que. Mas sou eu que tenho que É. fazê-los identificar. Porque eu sou a professora. E enquanto professor, você precisa ser o quê? Facilitador. Eu, aí aqui Facilitador da tem lá o aprendizagem, é isso mesmo. cartaz, aí tem o sapo não lava o pé. Ele não sabe o que é sapo, não sabe o que é lava, não sabe o que é pé, eu vou, mas eu vou mostrar. E Nossa, essa música aí é criar, isso vai abominável. Porque o sapo nem nem lava o pé, né? Se a gente for tem. pensar assim, né? Umas coisas bem Mas malucas, isso, mas, né? mas assim, eu vou É, mostrar para a então, criança palavra por palavra, letra por letra. Sapo, olha a letra inicial do sapo aqui. Então, eu vou trabalhar uma metodologia ali dentro, onde eu vou facilitar a vida da minha criança, de reconhecer vogais, de reconhecer consoantes, tá? Dentro de uma musicalização qualquer, da que for mais fácil para você fazer com seus alunos. Ah, mas ele não sabe ler. Mas é justamente, eu tenho que ensinar o que ele não sabe. Eu preciso. só Muito repetir bom, o que já tá, né? né? Não adianta, Tem né? Mas tem pessoas que só não quer têm pegar. essa consciência que você tem, não. E a gente tem que torcer para que eles acordem, porque, gente, é uma responsabilidade tão grande, né, do professor, do pedagogo, dos pais também, né? Porque gente, é muito sério isso. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre essas questões para alertar as pessoas. Olha, a tia Rosa está falando aqui, leitura sem conseguir interpretar deixa a criança confusa. Sim, com certeza. Obrigado pela sua opinião. Realmente deixa, né? Assim, terminar de ler alguma coisa ou ler uma historinha com os pais, conversar sobre a historinha, porque eu posso contar mais um exemplo meu. Eu sempre estou dando meus exemplos aqui, Hilda, porque é tanta coisa para a gente falar. Olha, uma das coisas que mais, eu acho que eu já contei isso numa live, que mais me ajudou a aprender o inglês aqui nos Estados Unidos foi lendo livro infantil com as crianças. E olha, eu tinha uma idade, né, já de uma pessoa adulta, né, quando eu vim para cá. Então, por que que eu falo isso? Porque quando eu não sabia que palavra era aquela, eu mostrava para as crianças que eu estava lendo, porque a criança não sabia que eu não sabia inglês, né? Eles não sabiam, né? Eles pensavam que eu já nasci sabendo. Então, eles não entendem, né? As crianças não entendem, né? E tal. Depois que eles estão maiorzinhos, que ele entende que você fala com um pouco de sotaque, um pouquinho diferente, mas tudo bem. Então, eu fazia o seguinte: quando era uma página de leitura que eu não sabia falar todas aquelas palavras com a entonação correta, então eu criava uma forma diferente. Então, quando eu via que era livro, que era difícil de falar,
O que que eu fazia? Eu fazia com as crianças, eu fazia o desenho. Então lá tinha um cachorrinho, tinha um cachorrinho embaixo da mesa com os pais. Aí eu falava, o que está acontecendo aqui? Né? Quem é esse aqui? Ah, é o cachorro. O que que o cachorro está fazendo? Então, dali, eu ia alimentando a criança com uma informação e eu ia, como é que se diz assim, curando uma coisa que eu ainda estava ainda passando. Você está entendendo? Sim. Assim, eu queria muito aprender e e já cheguei aqui numa fase adulta, né? Não cheguei criança, então é mais difícil para a gente aprender outro idioma, né? Falar todo dia e tal. Então, o que eu quero dizer com esse meu pequeno exemplo é que às vezes o pai vai ler um livro e tem ali uma figura, alguma coisa, você pode puxar um assunto ali e vai ser prazeroso. Da próxima vez que você abrir o mesmo livro, na hora Mas que você abrir, a criança tem uma associação. memória é, tão bagunçada, né? Que na hora que você abrir, vai dizer, ah, isso aqui é assim. Então, daí você vai tirando. Então, tem várias formas, não é, Construir. Hilda, que a gente pode trabalhar esse aprendizado. Eu sempre sou favorável o trabalho do professor, mas eu acho que tem que ser em conjunto também com os pais, gente, porque não adianta colocar a responsabilidade só na escola, tá? Não É. é? Porque é dessa forma que a gente quer ver, né? A gente quer ver as duas coisas funcionando junto, né? E hoje em dia tem um monte de coisas que você pode utilizar, né? E eu Muito mais prático, muito costumo mais fácil. dizer, licença, eu Bom, costumo dizer assim, que quem ensina sempre aprende um pouco, né? Então, o pai que se dispõe a ensinar o filho, ele também vai aprender. Se ele tem alguma dificuldade, se ele não está por dentro das metodologias, ele vai aprender um pouco. Então é prazeroso, você vai aprender junto com seu filho, né? E criança, ela é muito metódica nessa fase inicial porque ela quer fazer igual a professora ensinou. Ela só faz do jeito que a professora disse que é para fazer uhum, na sala. Então o pai, ele precisa ter essa sensibilidade de acompanhar, até para que ele também aprenda um pouco, né? Vai ser uma troca dele com o claro. filho. Ele vai dizer assim, nossa, na minha época, eu digo isso com meu filho, né? Ele tem 11 anos e eu, quando ensino, eu digo assim, na minha época não era assim, era assim. Mas eu nem uso mais, porque eu já mudei, já evoluí, já fui junto com a evolução da educação. Então, eu segui aquilo que eu percebi que facilitava a vida do educando. Legal, muito Eu tenho bacana. um Qual a idade menino dos de teus filhos, 11 Hilda? e de 20 anos, que vai me dar uma Aham. neta já. Nossa! Com essa Obrigada. carinha de menina? Nossa, que 40. legal, bacana. Olha, eu fico muito feliz, tá, de você passar essas informações para a gente. Eu gostaria, assim, antes da gente finalizar, de perguntar para você de que forma, né, que funciona o teu atendimento, como que as pessoas entram em contato com você. Eu já vou deixar aqui, a live fica gravada, depois vai lá para o YouTube com toda a edição. E aí eu coloco a informação no teu Instagram, Ah, porque você vê que eu estou sempre eu lá te agradeço. acompanhando, né? Que agora eu virei Então, é assim, eu fico olhando lá os seus posts, assim, e eu aprendo muito com isso também. A gente acaba trocando de informações, e como eu falei para você, né? O que você precisar, a gente troca de informações, assim, uma ajuda a outra. Eu tenho muitas questões para te perguntar depois, num outro momento que não seja da live, porque a gente acaba, né, trabalhando na escola, a gente vê todo dia é interessante, né, que a escola todo dia é uma coisa Uma novidade. nova, né? Todo dia tem lá uma coisa para a gente descascar, né? E a gente se estimula, vai aprendendo. Eu sempre falo assim, olha, enquanto eu estiver na escola, que eu estiver podendo resolver, tá ótimo, né? Então, como que as pessoas podem te encontrar, Hilda Valéria? No teu atendimento, como é que é? Como que você faz? Você Eu, trabalha para algumas instituições? Você hoje, tem um lugar que hoje, você atende atualmente, eu aí em trabalho dando Sergipe? atendimento em uma instituição educacional, né? E trabalho por conta própria, né? No consultório, em um início também aqui em Aracaju. Tá. E tem sempre na bio do Instagram um link onde vocês vão diretamente falar comigo no meu WhatsApp, tá? Inicialmente, a gente começa com a entrevista na anamnese, né? Com os pais ou responsável.
E aí a gente vai entender qual o contexto, né? Por que que o pai chegou até ali, né? Por que que aquela mãe me procurou? Qual é a queixa dela? E aí a gente vai ter esse primeiro momento, né? A sós, geralmente a sós, eu digo, é sem a criança. E a partir do segundo momento, se tudo ficar organizado entre os pais e eu, né? E eles realmente contratarem o serviço, nós damos início ao processo de Tá, avaliação, onde eu ótimo. Então, é dessa forma, né, que você consegue, como é que se diz assim, chegar até esse atendimento através desse contato, né? Existe todo um processo aí de trazer informação, dizer qual que é a isso. dificuldade, você vai descobrindo junto com outros profissionais, até Algumas junto com os crianças, pais. Olha, algumas eu crianças quando vêm, marav... já traz algum diagnóstico ou já passou por algum profissional, Ah, mas tá. ainda assim a gente faz o processo de avaliação, porque eu preciso conhecer aquela criança. Independente de já ter um diagnóstico, de já ter passado por avaliação com outro profissional, mas eu, no meu consultório, preciso avaliar aquela criança, né? Até para também acalmar o coração da família, né? Dizer à família que tem uma saída, tem um Uhum. caminho, existe uma estratégia e a gente vai caminhar. Isso é maravilhoso, sabia? Porque às vezes os pais, eles ficam tão angustiados, né? A gente quer ver os filhos da gente bem, a gente quer ver, né, assim, receber só elogios, né? Assim, ai, tá ótimo, tá maravilhoso, não sei o quê. Mas aí eles ficam realmente angustiados, né? Assim, ai, de que forma? E se encontra o profissional que tá ali para te acompanhar, para dar ajuda, para mostrar uma luz, né? Olha, a gente vai por esse caminho, é muito legal, tá? Então, obrigada mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. Eu já falei para você várias vezes, eu estou aqui à disposição quando você quiser voltar com outro tema. Gente, vejam lá o Instagram dela, tem assim conteúdos assim maravilhosos. O que a gente falou aqui hoje foi só um pouquinho do que ela pôde apresentar dentro desse horário aqui que E a gente tem aqui no Instagram, né, Hilda? Não dá para a gente conversar tudo. É tanto que quando eu enviei para ela a pauta, ela disse: Mas Meire, é tanta coisa, como é que eu vou conseguir falar nesse tempo? Eu falei: a gente vai conversando e vai conseguindo descobrir uma pergunta junto com a outra, mas a nossa prioridade aqui é informar as pessoas, é ajudar as pessoas, porque quando a gente divide com conhecimento, né, a certeza. gente também aprende e a gente fica melhor Sim. com a gente mesma, né? Obrigada. Então, olha, super obrigada. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui comigo e com a Hilda Valéria, falando sobre transtornos ou Mary, eu que dificuldades da agradeço, aprendizagem. viu? Fico Tá bom? lisonjeada com o convite. Para mim foi assim, perfeito, maravilhoso. Muito obrigada, de coração. Tá. Dá um beijo aí pro pessoal aí em Aracaju, tá? Que é um lugar muito lindo, tem muitas coisas maravilhosas para conhecer, uma culinária sensacional. Então, um beijo, uma boa noite para todo mundo, tá? A live vai ficar gravada e depois vocês podem assistir aqui pelo Instagram ou lá no meu canal no YouTube. Tchau, tchau, Boa Mary. noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite, Tchau. querida. Obrigada, tá?